Cantar um louvor? Estou com vontade de cantar com vocês um hino da harpa. Vamos cantar um hino dos mais novos que nós cantamos. Alguém lembra aí que nós aprendemos? Pode ser o 410, 411, não sei. 300, hein? Qual que é? Qual que é o 440? Em viver para Cristo firme permanecerá. É esse? Esse é novo, né? Novo não. Novo para nós aqui, né? Mas na harpa ele já... Depois nós vamos lá no Antigo Testamento. Em viver para Cristo firme permanecerá, e a paz após tu sempre seguirás, e ao pé da cruz os teus cuidados deixará. Fazeja o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo para sempre o seu querer. Queres ir após de Cristo e carregar a cruz, queres conhecer a paz que dá Jesus, queres que te guie com a verdadeira luz. Fazeja o seu querer. Vamos de pé de novo. O seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará, no coração as manchas limpará, fazendo para sempre o seu querer. Olha aí. Queres lá no céu os teus amigos encontrar, deves preparar tua vida sem tardar. Queres pra Jesus a tua vida consagrar, fazeja o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De Cristo sim te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo para sempre o seu querer. Você pode adorar a Deus. Jesus está na casa. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Jesus. Adoro um minutinho, adoro. O Espírito do Senhor está aqui. O seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo para sempre o seu querer. Ezequiel capítulo de número 3, Ezequiel capítulo de número 3, versículo de número 22 e o 23, só como ponto de partida. Sei que muitos irmãos estão cansados, trabalharam, né? Mas pelo menos vocês dormiram à noite, né? Eu também dormi, só que sentado, né?
sentado no avião. A pessoa fala, a pessoa só fica andando de avião. Você sabia que o ônibus da Rio Doce, a poltrona, é mais confortável do que de um avião? O avião é estreitinho e não dobra muito, né? Na hora que alguém puxa a mesinha para comer, você tem que botar ela na posição vertical para não atrapalhar quem está atrás. Mas não é ruim não, né? Tem hora que balança um pouquinho, mas Jesus está na causa. A pessoa fica crente, né, irmão? Ora, Jesus, segura aí, por baixo, por cima, põe em tua mão. Acalma o vento. Marquinhos tem um sonho de pegar uma turbulência um dia, né, Marquinhos? Só que nesse voo eu não devo estar com ele. No livro de Ezequiel, capítulo 13, versículo 22 e versículo de número 23, só como ponto de partida, eu já pedi o pastor Alcimar para ler o 37, porque nós vamos culminar, né? Nós vamos terminar o nosso estudo, a nossa palavra esta noite, lá no capítulo de número 37. Aí nós estamos no início da palavra do Senhor a Ezequiel. Está escrito: e a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse, levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Senhor, nós temos acabado de ler a tua palavra mais uma vez. Já oramos de joelhos dobrados, já cantamos os louvores, enaltecendo o teu nome, Senhor. Já foi lida a tua palavra aqui esta noite. E agora, Senhor, eu tomo esses 2 versículos como ponto de partida, mas o assunto que vamos tratar esta noite, Deus, ele é de suma importância. Por isso queremos da tua graça, como sempre oro ao Senhor. Me dê um raciocínio rápido, me dê fluência no falar, e que no abrir dos meus lábios a palavra saia com a unção necessária. Pai querido, eu oro e me coloco nas tuas mãos, e que haja disposição do nosso coração para ouvir a tua voz. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, e eu quero glorificar a Deus, irmãos, porque depois do período da pandemia, né, a frequência da terça-feira ela está voltando àquele número que era antes da pandemia, né? Muita gente presente, e a gente glorifica ao Senhor, porque os irmãos têm essa disponibilidade, ou melhor, esse desejo no coração, e se disponibilizam a vir para ouvir a palavra do Senhor. Os irmãos sabem que nas últimas 2 terças-feiras, nós estamos tratando desse profeta, o profeta Ezequiel, que é um dos profetas maiores. Vamos só falar algumas coisinhas sobre ele rapidamente, porque eu já quero caminhar lá pelo capítulo de número 12 em diante, 15, 16, e vamos terminar hoje esse assunto. Mas nós, somente a título de relembrar, né, de lembrança, eu disse aqui na primeira aula, no primeiro estudo bíblico, que esse livro com 48 capítulos, ele é dividido em 4 partes. Eu queria que você ficasse com a sua Bíblia na mão, mesmo que o irmão Aloysio nos ajude lá, mas é bom você estar com a Bíblia na sua mão, para você, quem sabe, riscar alguma coisa, anotar alguma coisa. O livro do profeta Ezequiel, ele tem 48 capítulos. O capítulo 1 até o capítulo de número 3 é a chamada do profeta Ezequiel. Do capítulo de número 4 ao capítulo de número 24, é o juízo de Deus sobre a cidade de Jerusalém, sobre o reino do sul, o reino de Judá. Do capítulo 25 ao capítulo de número 32, é o juízo que Deus mostra ao profeta Ezequiel, o juízo sobre as 7 nações pagãs que oprimiram a cidade de Jerusalém. Eu vou repetir para ficar bem frisado. Olha para cá. Capítulo 1 ao 3 é a chamada de Ezequiel. O Senhor está chamando Ezequiel. Do capítulo 4 ao 24, Deus está tratando do juízo sobre a cidade de Jerusalém, sobre o reino do sul, capital em Jerusalém. Os irmãos devem lembrar que na semana passada, no capítulo 8, eu mostrei o Senhor pegando Ezequiel numa visão pelo seu cabelo, levando ele em Jerusalém, dizendo: eu vou mostrar para você, Ezequiel, por que a minha glória está saindo de sobre Jerusalém.
E no capítulo 8, ele viu 4 coisas que aborreciam ao Senhor. Primeiro, um poste ídolo do lado do altar, no templo. Segundo, 70 anciãos presos dentro de um quarto, fechado hermeticamente e adorando a imagens de escultura nas paredes. Terceiro, viu mulheres que choravam por um deus chamado Tamuz. E viu também uns anciãos adorando o sol de costas para o templo. E é interessante que em algum momento ele viu pessoas que pegavam um ramo de plantação e batiam pelo nariz e levantavam. Era uma prática do culto também, era uma prática de culto. No capítulo de número 9, eu estou puxando aqui na minha memória, e o Espírito Santo está me ajudando a lembrar, puxando na memória, que 6 homens superintendentes vinham com armas destruidoras para destruir a cidade. E no meio daqueles 6 homens vinha o 7º homem, com uma roupa de linho, e tinha na sua cintura uma vasilha com um pincel tintureiro, e ele marcava as testas daqueles que gemiam por causa do que estava sendo feito em Jerusalém. Os irmãos lembram que eu falei que em toda situação de tragédia, Deus sempre guarda um remanescente. Em qualquer lugar que a obra de Deus está sendo feita, em qualquer igreja, em qualquer ocasião, Deus sempre vai guardar um remanescente. Alguém que não se vende, alguém que não se troca, alguém que não negocia, alguém que mantém princípios. E o Senhor falou: esses que estão chorando pelo que está fazendo, você vai marcar as testas deles. E quando vier o anjo para destruir os seres destruidores, os que tiveram com a marca na testa, você não vai destruir. Então foi poupado. No capítulo de número 10 em diante, eu mostrei para vocês de forma rápida, mas acaba não guardando, mas está salvo na nossa plataforma do Facebook, depois você pode assistir. Está lá o Senhor mostrando para Ezequiel que a glória saiu de sobre a arca, de sobre o querubim que estava lá, veio para a porta do templo, da porta do templo foi para a porta da cidade, da porta da cidade a glória foi para a montanha, e da montanha a glória foi embora, a glória saiu. Diga-se de passagem que o que fazia a beleza daquele templo não era o ouro, mas era a glória de Deus lá. Vamos trazer para cá, o que faz isso aqui bonito não é a estrutura do templo, o que faz isso aqui bonito é a presença do Deus que visita o templo. Se a glória foi embora, Icabode, lembra lá do tempo de Samuel, quando os filisteus roubaram a arca, foi levada para os filisteus, e naquele momento nasceu um menino lá, neto do sacerdote Eli, morreu o Hofni, morreu o Finéias, o Eli caiu, quebrou o pescoço, roubaram a arca, morreu, a mulher deu à luz, morreu, nasceu a criança, botaram o nome de Icabode, porque Cabode no hebraico é glória. É 2 palavras para glória, Shekinah e Kabod. Uma é glória manifesta, outra é glória sentida, mas deixa isso para lá. Vamos lá, e Kabod, foi-se a glória de Deus. Então o que Ezequiel está vendo é a saída da glória de Deus. No capítulo de número 10, capítulo 11, 12. E aí eu mostrei para vocês que lá a partir do capítulo de número 43, eu dei um salto. A partir do capítulo 43, o Senhor começa então, a partir do capítulo 40, o Senhor mostra, preste muita atenção para você entender, o Senhor mostra a partir do capítulo de número 40, Ezequiel começa uma viagem acompanhando um homem que está descrito no capítulo 40, versículo 3, um homem cuja aparência era de cobre, e aí a partir do capítulo 40, o Senhor, até o 47, o Senhor mostra a restauração da nação, porque Deus não desiste do seu povo. Deus tratou com a nação, mas Deus restaurou a nação. E os irmãos, no finalzinho, eu estou puxando a sua memória para você lembrar, eu terminei dizendo: quem nunca teve a glória de Deus pode ter, quem tem pode perder, mas quem perder, se arrepender, pode ter outra vez. Você pode adorar a Deus? Quem nunca teve pode ter, quem tem pode perder, então quem perdeu pode ter de novo. Qual é o melhor conselho? Lute para não perder a glória de Deus, porque a glória é que faz a diferença. E eu mostrei também para vocês que no capítulo de número 47, oh aleluia, dá vontade de ficar só nele aqui. Depois do Senhor mostrar tudo para Ezequiel, o Senhor agora chama Ezequiel e tem um homem que tem um cordel de medir.
E ele fala: vem cá, Ezequiel, que eu vou mostrar para você um rio. Mas eu não vou só mostrar para você esse rio, você vai entrar nesse rio comigo. Você lembra que mediu 1000 côvados, 480 metros? Ele entrou, molhou, cobriu os tornozelos. Entrou mais 1000, molhou, cobriu os joelhos. Entrou mais 1000, cobriu a cintura. Entrou mais 1000, veio nos lombos. Daí para frente ele teve que nadar. Ele mergulhou no rio de Deus. Oh glória, aleluia. Porque aquele ali era um tipo da restauração da glória e da presença de Deus. O meu desejo, para me fechar o parêntese aqui esta noite, é que você não fique só com água nos pés, água nos joelhos, mas que você mergulhe no que Deus tem para a sua vida. E quero dizer para você de experiência própria, quanto mais você experimenta de Deus, mais de Deus você quer. Antes de fechar o parêntese, eu lembro que, não sei se eu falei, foi nessa terça, que eu acho um camarada bem, que demonstra bem isso, desejoso demais de Deus, é a questão de Moisés. Lembra que eu falei? Que eu até brinquei assim, quando chegar no céu eu peço perdão a Moisés. Eu acho Moisés meio folgado, entendeu? Assim, o relacionamento dele com Deus, né? Mas o Salmo de número 103, versículo 7, Aloí, veja lá, Salmo 103, 7, faz uma referência que a gente pode falar dessa comunhão que ele tinha com Deus, né? Diz assim: fez os seus caminhos notórios a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Olha aqui, para os filhos de Israel Deus mostrou as suas mãos, os milagres. Para Moisés Deus mostrou o coração. Não vê o que está escrito aí, ó. Fez notórios os seus caminhos a Moisés, isto é, contou para Moisés todo o projeto dele. Agora para o povo de Israel ele contou só o milagre. Tem gente que só quer ver o milagre. Eu estou preferindo ver o que Deus tem no coração para mostrar para mim. Porque eu não dependo de milagre para segui-lo, porque o que ele já fez por mim já é suficiente. Eu tenho um bocado de medo de crente que fica querendo botar Deus na prova. Senhor, se tu fizer isso, eu vou te adorar. Se tu fizer isso, campanha daqui, campanha dali, campanha. Deus de vez em quando está tendo que fazer um milagre para ele ficar firminho. Eu quero te dizer que não precisa Deus fazer milagre nenhum a mais para nós ficarmos firmes, porque o maior milagre ele já fez. Foi o milagre da cruz, o milagre da salvação. É que se tu não fizer, que se Deus não fizer, vai acontecer o quê? Não vai acontecer nada. Ele já fez o que tinha que fazer, irmão. Ô glória, pegou aí não? Ele já fez o que tinha que fazer, então adora ele. Então o Ezequiel experimenta esse milagre de Deus. Agora, eu acho interessante, aí eu vou voltar lá, né, no início do livro para falar alguns pontos com você. Eu acho interessante que as 3 últimas palavras do livro de Ezequiel, capítulo de número 48, versículo 35, é um negócio maravilhoso, porque depois de tudo restaurado, no capítulo 48, as tribos de Israel, as fronteiras de Israel, é um negócio para o futuro, sabe? É um negócio ainda que vai cumprir ainda, porque a terra de Israel está tomada por uma parte lá da Palestina, né? Lembra, pastor Jéssica, quando nós fomos lá em Israel agora no mês de março, de repente a gente saía de Israel e entrava na Palestina, e tinha um guia nosso que era um guia, ele era judeu. Quando entrava na Palestina ele ficava cá na fronteira e um guia palestino entrava por causa da briga. Só que tem uma promessa, aquilo ali vai ser tudo de Israel. E no livro do profeta Ezequiel, capítulo 48, diz que as 12 tribos vão ter as divisões do jeito que Deus deu para Abraão, de Dan a Berseba, vai ser de ponta a ponta, Deus vai entregar. Agora eu gosto demais da última frase do capítulo 48, versículo 35 do livro de Ezequiel. Coloca ela para mim: 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Sabe o que é isso aí no hebraico? Jeová Samá, o Senhor está ali. Eles vão olhar e vão dizer: o Senhor está ali, o Senhor está ali, porque restaurou. Você pode adorar a Deus esta noite? Ele não está ali, agora eu posso dizer que ele está aqui, não é verdade? Então, irmãos, esse livro do profeta Ezequiel, do 25 ao 32, é o juízo sobre as nações pagãs, e do 33 ao 48, a restauração de Jerusalém, não só de Judá, e sim também das 10 tribos do norte, porque já já eu vou falar sobre isso. Parece complicado, mas você vai ver que não é complicado. Não é. À medida que a gente vai falando, né? Não é complicado não, esse negócio de unir as 2 tribos. Lá no capítulo 37 você vai entender que não é complicado. Muito bem, o nome dele significa o que mesmo? O nome de Ezequiel significa o quê?
Deus fortalece. No livro de Ezequiel aparece a palavra assim diz o Senhor 125 vezes. Amém, irmão? Não tem ninguém dormindo não, todo mundo acordado, né? Se alguém dormir, eu vou dormir junto, porque eu estou cansado. Amém? O tema desse livro é a destruição de Jerusalém e a sua restauração. Outra coisa interessante, se você quiser anotar, a palavra filho do homem aparece 90 vezes no livro de Ezequiel. Filho do homem, faz isso. Filho do homem, levanta. Filho do homem, 90 vezes. Agora eu quero que você folheie a sua Bíblia comigo, porque a gente já foi até o capítulo 11, capítulo 12. Agora no capítulo de número 14, eu gostaria de falar com você algumas coisas, rapidamente, até nós chegarmos lá na queda de Satanás, que é um assunto interessante que eu prometi a vocês que eu ia falar alguma coisa sobre isso. No capítulo de número 14, eu quero pegar com você aí uma pérola que está aí, que eu sempre que eu leio esse versículo, me alegra. Sabe por quê? Deixa eu te explicar aqui. Olha para cá antes da gente ler Ezequiel capítulo de número 14, versículo de número 14. Olha aqui para mim. Se eu fizer um comentário a respeito de alguém, vamos dizer que eu vou fazer um comentário aqui a respeito do Daniel Antônio. Ah não, o Daniel Antônio é assim, 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 é boa pessoa, etc, tal. Ah não, vou fazer um comentário aqui sobre o Mateus. Ah não, o Mateus hoje e tal, vou fazer um comentário. Se eu fizer é uma coisa. Agora você imagina o próprio Deus elogiando alguém, fazendo um comentário a respeito de alguém. Você sabia que isso é uma prática da Bíblia? A Bíblia tem isso? Sabia? Você não viu o versículo lá? Mostrei os meus caminhos para Moisés. Isto é, tudo que tinha no meu coração eu passei para ele. Mas e Jó capítulo de número 1? Meu servo Jó, reto, mas o que? Íntegro, temente a Deus e que desvia do mal. O Senhor falando com Satanás. Você tem visto isso? Sempre que eu falo, quando um filho da gente faz um negócio bom, a gente não fica todo orgulhoso, né? Você viu aquele menino meu? Aquele menino meu, quando faz um trem errado, a gente fala com a mulher, chama a atenção daquele menino seu lá. Não é assim que a gente fala? Aquele menino seu, vai lá, quando está fazendo coisa errada. Mas quando está fazendo coisa boa, a gente não tem aquele orgulho santo de dizer, esse é meu menino, olha aí, né? Ó. Deus tratando de Jó. Mas agora, não é só desse não. A Bíblia também diz no livro de Isaías, que o Senhor falou que Abraão era amigo dele. Oh meu Deus do céu, eu falar que eu sou amigo de alguém é uma coisa, agora o Criador dos céus e da terra falar, descendente de Jacó, descendente de Israel, meu amigo. Não, irmão, pelo amor de Deus, levanta essa mão aí e diga, já parou para pensar para Deus chamar Abraão de amigo? Agora, o que isso tem a ver com Ezequiel 14? Tem a ver porque é o seguinte, veja bem, o Senhor está dizendo que vai tratar com os idólatras. Vai tratar com os idólatras, capítulo de número 14. A partir do versículo de número 12, o Senhor disse assim, veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo, verso 13 agora, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente, se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, isto é, vai acabar o pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens, e arrancarei animais. Agora olha o 14, ainda que tivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. O que Deus está fazendo aqui, irmãos? Fazendo um comentário a respeito desses 3 meninos dele. Quando eu for destruir uma terra que foi idólatra, eu vou fazer eles passar fome, eu vou tirar homem e vou tirar animal. Mas se os meus 3 amigos, o Daniel, o Jó e o Noé estiver lá, os 3 salva, o resto não. Isso quer dizer que esses 3 homens aqui é como se fossem, irmãos, um nível, uma vara de medir de vida de integridade na presença de Deus. Deixa eu te dar um conselho, seja fiel, porque quando precisar Deus vai entrar e defendendo a sua causa e dizer não, esse aí não. Amém, irmãos? Quem pegou? Amém?
E o Senhor repetiu isso ainda no capítulo de número 14, versículo de número 20. Esse mesmo capítulo 14, versículo 20, Deus faz comentário de novo: ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livraria a sua própria alma por causa da sua justiça. Deixa eu te falar uma coisa: a tua fidelidade faz Deus te dar livramento. Agora, você quer saber um outro comentário que Deus fez a respeito de alguém? Eu falei que Deus comentou sobre Moisés, Deus comentou sobre Abraão, Deus comentou sobre Noé, Deus comentou sobre Daniel, Deus comentou sobre Jó. Mas sabe o que eu descobri hoje, relembrei hoje lendo a Bíblia? Jeremias capítulo 15, versículo de número 1. Sabe qual foi um outro que o Senhor fez menção? Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e os saiam. Olha aí, Deus incluiu quem? O Samuel. Você parou para pensar nesse versículo aí? Dá uma olhadinha nesse versículo de novo. Ainda que Moisés e Samuel chegassem diante de mim e dissessem: Senhor, perdoa esse povo. Sabe o que eu ia falar com eles? Sai fora, porque aí nem vocês dois me pedindo não, porque o negócio aí é sério. Mas vocês dois não. Aleluia. Deixa eu repetir para você sair daqui com essa palavra: se você é fiel, na hora que precisar, Deus vai mencionar o seu nome como referência. Como referência. Irmãos, para mim um dos homens que eu mais respeito na Bíblia também é esse tal de Samuel. Esse camarada, vou falar um negócio com você. Quando o povo estava rejeitando Samuel e pedindo um rei, porque até ali o governo era teocrático, o governo de Deus para o povo estava pedindo um rei, querendo passar para a monarquia, dizendo: os países vizinhos têm rei, por que a gente não pode ter rei? O Samuel foi conversar com Deus e falou: Senhor, esse pessoal está me rejeitando. Eu nunca peguei um cordeiro de ninguém aí, vê se tem alguém aí que eu peguei um cordeiro. Eu nunca peguei um cabrito de vocês, eu nunca cobrei nada de vocês, eu sempre fui fiel a vocês, por que vocês estão me rejeitando? Foi conversar com Deus. Sabe o que o Senhor falou com ele? Samuel, pode dar o rei para eles, que o problema deles não é com você não. Eles estão rejeitando, não é você não, eles estão rejeitando a mim. Você já parou para pensar isso? Eles não estão rejeitando você não, eles estão rejeitando a mim. O homem tinha tanta comunhão com Deus, que rejeitá-lo significava rejeitar. Hein, Marquinhos? Meu Deus do céu, eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Pode dar o rei para eles. Mas vamos ver o que pérola que a gente achou aqui no livro de Ezequiel, o Senhor fazendo referência a esses três homens, Noé, Daniel e Jó. Mas vamos caminhar mais um pouquinho, no capítulo eu vou saltar, no capítulo de número 18, eu quero chamar a sua atenção para um negócio muito interessante. Muita gente é curiosa dizendo o seguinte sobre esse negócio de maldição hereditária. Não é verdade? Ah, isso aqui é porque o pai pecou, a mãe pecou, os avós pecaram, os bisavós pecaram, aí o filho vai, o não sei quem na família morreu de suicídio, aí o neto vai morrer de suicídio, o filho vai morrer de suicídio, porque é maldição hereditária. Deixa eu te falar. Ezequiel capítulo de número 18, o que está escrito? Versículo de número 1. Vamos para a tela. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos se embotaram. Olha para cá, pastor, não entendi. Eu vou explicar. Havia uma parábola lá em Israel que se o pai comesse uma uva verde, os filhos iam nascer com os dentes embotados, roxo. Por quê? Porque o pai comeu uva verde, o filho, isto é, o pai pecou, o filho vai levar a consequência. O que está escrito no versículo 3? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais vai dizer esse provérbio aqui em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai e também do filho é minha. A alma que pecar, essa sim morrerá. Isto quer dizer, aquele que pecou, esse leva a consequência. Agora, se a pessoa se posicionar em Deus, porque o pai pecou, Deus atravessou no nosso caminho, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, nem anda segundo o Espírito. Ah, pastor, estou preocupado porque meu pai, meu avô, meu tataravô já aceitou Jesus.
Você agora não está debaixo de maldição. Jesus se fez maldito por nós. Paulo disse que ele se fez maldito por nós. Ele pegou a nossa sentença e cravou ela lá na cruz. Eu vou repetir: ele cravou ela lá na cruz e disse: nenhuma condenação há agora para ele. O profeta Ezequiel tratou disso. A partir do versículo de número 14, né, Alexandre? Eu acho que já liquidou. Vamos lá. Fala a partir do 14, versículo 14, sério sobre isso. Mas agora vamos lá para o capítulo de número, porque eu quero chegar já no 28. Quero chegar no capítulo 22. Sei que os irmãos estão cansados, eu também estou, mas eu acho que o assunto é interessante. As abominações de Jerusalém. As abominações de Jerusalém. O Senhor começa a tratar do pecado deles. Mas agora, irmãos, eu quero que você vire a sua página, ou melhor, o irmão Aloí vai colocar na tela, ou você virar a sua página, para o capítulo de número 22, porque o Senhor chama a atenção, não é só da nação não. Quando eu ler esse versículo, eu vou falar com vocês. Vou falar uma coisa com vocês, o meu coração treme. Porque Deus aqui está falando com os profetas e com os sacerdotes da casa do Senhor. Olha o que está escrito no capítulo de número 22, versículo de número 26. Olha o que está aí. Vamos começar do versículo de número 24, Aloí, por favor. Nós estamos no estudo bíblico, estamos estudando a palavra. Como o pregador falou, os irmãos não levam a mal não, que eu uso muito a Bíblia, viu, irmão? O pregador falou, os irmãos não levam a mal não, que eu uso muito a Bíblia. Quem está pregando tem que usar a palavra, não é não? Então vamos lá, não é? Veja lá, filho do homem, dize-lhe, tu és uma terra que não está purificada e não tem chuva no dia da indignação. 25. Conjuração dos seus profetas há no meio dela. Como o leão que ruge, que arrebata a presa, eles devoram as almas. Tesouros e coisas preciosas tomam. Deus está falando contra os sacerdotes e os profetas. Multiplicam as suas viúvas no meio dela. Olha o 26. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro. E os meus sábados esconde os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Agora o 27, olha o que está escrito. Os seus príncipes no meio dela são como lobo que arrebatam a presa, para derramarem o sangue, para destruir as almas, para seguirem a sua avareza. Não tem nada que dá para eles. Eles querem tudo do rebanho. Eles tomam, eles surrupiam, eles matam, eles esganam. É isso que Deus está falando. Agora olha o versículo de número 28. E os seus profetas têm feito para eles reboco de cal não adubada, vendo vaidade e predizendo-lhes mentira e dizendo, assim diz o Senhor Jeová, sem o Senhor ter falado esta palavra. Meus irmãos, eu queria que vocês me ajudassem a entender isso aqui. O Senhor está dizendo através do profeta Ezequiel, olha aqui, pregadores e pregadoras, que os profetas estavam rebocando parede com cal, sem adubo. O que é um reboco? Temos vários pedreiros aqui que não faz um reboco bom, que tem bastante cal, bastante cimento. O que acontece? Aquilo desmorona. Sabe qual era o papel do profeta? Construir uma parede com cal adubado, isto é, com material bom. Por isso que a responsabilidade de quem prega e de quem ensina é muito maior, porque a medida que é dado é cobrado. No dia que você vê o pastor, o pregador ensinando uma palavra com seriedade, uma palavra com verdade, mesmo que ela for dura, é melhor uma verdade que fere o coração do que uma mentira que amassageia o ego. O Senhor está dizendo, fazem reboco com cal não adubada. E agora, meus irmãos, olha o versículo de número 30. O que o Senhor Deus diz? E busquei dentre eles um homem que tivesse tapando o muro e tivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse. Mas sabe o que a Bíblia diz? Não achei ninguém. Irmãos, vou tocar num ponto um pouquinho nevrálgico aqui.
Existem muitas igrejas, muitas denominações pregando muitas facilidades. Umas tratam só de dinheiro. Vem que Deus vai te dar o que você quer, você negocia, você dá, Deus te devolve. Deus vai te dar muito mais. É como se a igreja fosse um supermercado, onde as pessoas vão para comprar as bênçãos de Deus. Parece que a igreja tem várias prateleiras, e você chega, pega a sua bênção e deixa o dinheiro no caixa. Só que eu vou lhe fazer uma pergunta esta noite. Olha aqui para minha mão. Se você for num supermercado, numa loja, comprar uma campainha como esta, você presta atenção na campainha ou na prateleira que sustenta a bênção? Quando você sai da loja, do supermercado, você diz: mas que prateleira bonita. É assim que você diz? Não, que campainha bonita. Você nem lembra da prateleira. Igrejas que pregam só que a igreja é um lugar de conseguir as bênçãos de Deus, é como se fosse um supermercado em que Deus sustenta as bênçãos. Então você pega a bênção, paga no caixa e vai embora. Eu quero te dizer que aqui o Deus da bênção é melhor do que a bênção de Deus. As bênçãos de Deus não são mercadorias que você compra. Aleluia. Aqui o maravilhoso é aquele que é o dono da bênção. Se ele não me der a bênção, ele já é bênção em si mesmo. Se eu o tenho, eu não preciso de mais nada. Quem entendeu isso aqui pode adorar a Deus. É assim, meus irmãos. A igreja não é supermercado onde se compra as bênçãos de Deus. Eu não posso vir aqui pelo que Deus me dá. Eu preciso estar aqui pelo que Deus é, pelo caráter de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. É, pastor, mas eu estou buscando uma bênção e Deus não me deu. O Deus da bênção é melhor do que a bênção de Deus. Eu estou buscando uma cura, Jesus não me curou. Se for a vontade dele, ele te cura e você dá glória. Se não for da vontade dele, ele não te cura e você vai para a glória. Amém, irmão? Se for a vontade do Senhor, ele cura e você dá glória. Se não for a vontade de Deus, eu vou obrigar Deus a fazer o que ele não quer? Ele continua sendo Deus. Eu vou dizer, ele continua sendo Deus. E aí o Senhor está chamando a atenção e dizendo: eu procurei um para tapar as brechas do muro. Irmãos, em nome de Jesus, eu quero fazer parte desses que vão tapar as brechas do muro, continuar pregando a palavra como ela é. Que Deus me guarde, que Deus nos guarde. Mas vamos caminhar mais um pouquinho, porque o nosso tempo passa tão rápido. Já passou de 8h35. Nós temos aí 15 minutos para terminar já, ou 20 minutos no máximo. Eu quero levar você agora para o capítulo de número 28 do livro de Ezequiel. No capítulo 28 do livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, meus irmãos, ele trata de um assunto um tanto que parece fora de todo o contexto que ele está falando. Mas eu disse para os irmãos que do capítulo 25 ao 32, ele fala de juízo sobre 7 nações pagãs. Dentre estas 7 nações pagãs, ele levanta uma palavra sobre o rei de Tiro. Rei de onde que eu falei? Rei de Tiro. Onde que era Tiro? Você se lembra que na época de Jesus aparece sempre a palavrinha Tiro e Sidom? E Jesus foi para as regiões de Tiro e Sidom. Que região de Tiro era essa? Tiro, irmãos, era uma região, um império fundado em uma pequena ilha no litoral sul, onde é o atual Líbano. Era uma região que foi criado lá um reino. E aqui agora o Senhor, através do profeta Ezequiel, solta uma profecia contra o rei de Tiro, desse império. Capítulo de número 28, versículo de número 1 e 2 e o 3 somente. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová. Olha, presta atenção. Visto como se eleva o teu coração e dizes: eu sou Deus. Olha o que o rei de Tiro dizia: eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Sendo tu homem e não Deus, tu dizes isso? É isso que o Senhor está falando?
e estima o teu coração como se fora o coração de Deus. Olha o 3. Eis que és mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Agora vai para o versículo de número 12, por gentileza, Aloí. Olha a seriedade desse texto. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Presta atenção que você deve pensar, estar pensando, que rei tão poderoso é esse que quer sentar acima do trono de Deus, que quer colocar o trono dele acima do trono de Deus, que é mais sábio do que Daniel, que é aferidor da medida de Deus, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Olha o 13. Estavas no Éden. Olha o que o profeta está dizendo. Olha se esse Tiro estava lá no Éden. Hein, pastor Gerson? Me ajuda aí, pastor Gerson. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, e a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, tudo foi preparado, foram preparados. Versículo de número 14. Tu eras o querubim ungido. Veja bem se Deus está falando só do rei do Tiro. Alguém já vai pegando aí? Já está imaginando quem é esta pessoa aí? Quem é esta pessoa aí que Deus está falando através de Ezequiel? Tu eras o querubim ungido para proteger. Eu te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras. Dá um remenão aqui. Olha para cá. Perfeito eras. Meu Deus do céu, meu coração está tremendo. Perfeito eras, desde o dia em que foste criado, até o dia que achou iniquidade em ti. De quem que você acha que Ezequiel está tratando? Do anjo de luz, que a Bíblia não chama ele de Lúcifer. Essa palavra Lúcifer não está na Bíblia. A palavra Lúcifer, você encontra ela no livro de Isaías, capítulo de número 14, do 12 ao 20. Lúcifer, porque aquele que era portador de luz. Aí do latim diz aquele que tem luz. E no espanhol, pastor Gerson diz lucero, aquele que possuía o lucero, a luz. Agora olha o versículo de número 15. Perfeito era, para repetir, perfeito eras, o 15. Vou repetir isso aí. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Verso 16. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado. Fora do monte de Deus te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Meus irmãos, quando o Senhor Deus criou o anjo de luz, isso aqui é sério, viu? Você sabia que há uma guerra no mundo espiritual aí fora? Porque eu estou tratando de um assunto, até sono o diabo pode tentar colocar em você esta noite, para você não aprender isso aqui. Mas esse lugar está marcado com o sangue do Cordeiro. Por quê, pastor Jander? Porque aqui está falando de um querubim ungido que foi feito para guardar o trono de Deus. Pastor, então foi Deus que criou o diabo? Não, Deus criou um ser moral, com a capacidade de escolha. E quando ele viu a glória que ele tinha, andava no meio de pedras afogueadas, com toda a glória que possuía, o que ele falou? Isso aqui está pouco para mim. A soberba, o orgulho entrou no coração dele,
E ele disse: vou estabelecer um trono acima do trono daquele que me criou. Só que olha para cá, existe um Deus que o trono dele está acima de todos os tronos. Por isso que um dos pecados mais graves que tem é o pecado da idolatria. Porque a pessoa, quando adora uma imagem de escultura, ele está dizendo que Deus não é suficiente, que ele precisa de alguma coisa para ajudar a comprar. E eu nesta noite digo que Deus é suficientemente todo poderoso, acima dele não há ninguém. Aqui está. Meu Deus do céu. Essa questão de orgulho, irmãos, esta questão de soberba, a Bíblia diz que a soberba precede o que? A ruína, a queda. Agora eu quero que você vá comigo para o livro de Isaías 14. Parece que a gente nem imaginava que Ezequiel era tão profundo assim, né? Agora olha Ezequiel, Isaías capítulo de número 14, versículo de número 12. Olha o que está escrito. Aleluia, Deus está aqui. Maior é o que está conosco do que o que está lá fora. Opa, o ambiente está tomado pela graça de Deus. Eu sei quando ele está. Isaías capítulo 14, versículo 12. Agora não é contra o rei de Tiro, agora ilustra um outro rei, o rei da Babilônia. Porque Deus usou o rei de Tiro e o rei da Babilônia, que eram tão orgulhosos. Só que o orgulho deles era porque Satanás havia enchido o coração do rei de Tiro e o rei da Babilônia, porque é característica do diabo, o orgulho. A queda dele vem aí. E aí está escrito em Isaías 14, 12: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Versículo de número 13. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Olha aí, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. Eu vou ser igual a Deus. Agora olha o que está escrito no versículo 15: e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Deus resolveu. Para cima aqui não. Olha para cá. Vou falar um negócio que eu gosto de falar. A lagartixa tem que olhar para cima porque acima dele tem o rato. O rato tem que olhar para cima porque acima dele tem o gato. O gato tem que olhar para cima porque acima dele está o cachorro. O cachorro tem que olhar para cima porque acima dele está o homem. O homem tem que olhar para cima porque acima dele está o anjo. O anjo tem que olhar para cima porque acima dele está o arcanjo, o querubim e o serafim. O anjo, arcanjo, querubim e serafim tem que olhar para cima porque acima dele está o trono de Deus. Acima do trono de Deus, Deus não precisa desse movimento do pescoço aqui, ó, para olhar para cima, porque acima dele não tem ninguém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Levante a sua mão e cante comigo assim: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aponte o seu dedo assim para o céu e canta: a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém.
E mandar a xerga. Satanás achou que poderia passar acima do trono dele, mas acima do trono dele não tem ninguém. A ele a glória, a ele eu estou todo arrepiado aqui com a presença dele. A palavra do Senhor diz que aquele que está em nós é maior do que aquele que está lá fora. A ele a glória. Que essa questão do orgulho que estava no coração do rei de Tiro e do rei da Babilônia, eles eram literalmente reis, existiram. Só que Deus usa para prefigurar, porque o que estava no coração deles era colocado por Satanás. Agora isso aqui, irmãos, eu quero chamar a sua atenção. Parece que não tem nada a ver. 1 de Timóteo 3,6. Olha aqui, pregadores, pregadoras, obreiros, obreiras. Coloca no versículo de número 5. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Paulo está falando da consagração de obreiros. Versículo 6. Não neófito. Olha aqui para mim, diga comigo, neófito. O que significa a palavra neófito? A palavra neófito vem de duas palavrinhas do grego, neo e fitos. Fitos é planta, neo é novo. Paulo está dizendo que não seja neófito, isto é, que não seja o obreiro consagrado uma plantinha nova. Sabe para quê? Para que não ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Porque às vezes o camarada é consagrado ao ministério, sobe em cima de um tijolo, já acha que é maior do que o outro, porque é presbítero não pode tirar uma oferta, porque é pastor não pode socorrer alguém. Aí Paulo falou, tem que ser provado. Você sabe por quê? Satanás foi derrubado da posição dele por causa do orgulho. Mas só que até hoje ele continua querendo ser adorado. Lembra que quando ele estava na tentação de Jesus no deserto, ele falou, te darei todos os reinos do mundo se tu prostrares e me adorares. Irmão, hein? Mostrou a glória, mas não mostrou os problemas do mundo. Boa, pastor Simar. Boa, pastor, muito boa. Satanás mostrou a glória do mundo, mas não mostrou o problema do mundo, os problemas do mundo. Até hoje, cuidado quando você começa a achar que é alguma coisa. Cuidado com o teu coração. Quando você vai no espelho para se arrumar, cuidado para você não puxar a glória para você. Cuidado para você não estar contradizendo, fazendo algo que choca com a palavra de Deus. Isso é coisa do diabo. O diabo quer chocar a palavra de Deus. Eu vou falar na autoridade do Espírito Santo. Para Satanás não teve recurso. Você leu ali que ele foi lançado. Eu sempre digo isso, irmãos, e eu acho uma coisa muito séria, viu, pastor Simar? Quando o homem pecou, eu penso que o amor de Deus tão grande olhou para Adão e disse assim, Adão, eu poderia te perdoar, né? Adão, vem cá, faz de conta que você não pecou. Volta cá para o jardim. Se Deus fizesse isso, Satanás poderia aparecer no cenário da história e dizer, a base do teu trono é justiça, Deus. Se tu está perdoando o homem que pecou contra o Senhor, o Senhor vai ter que me perdoar também. Aí o negócio ficaria estreito. Porque Deus olhou para o homem e disse, olhou para Satanás e disse, perdoar Satanás eu não posso, mas perder o homem também eu não posso. Então eu vou ter que dar um jeito nesse negócio. Quando eu fui fazê-lo, eu amassei o barro. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar no barro. Gênesis 3,15, da semente da mulher vai nascer um que vai pisar, esmagar a cabeça de Satanás. A solução, a porta foi aberta, a promessa foi feita. Gênesis 3,15, e aí caminha pela história da humanidade. E um dia um anjo aparece e diz, Maria, o que nascer de ti será chamado Salvador do mundo.
Acabou o tempo, mas deixa eu te falar mais um negócio. Como o Senhor Deus fez, é bem verdade que esse assunto ele é fino, ele é tenso. Eu estou caminhando por aquilo que nós aprendemos. Hoje eu estava conversando com o pastor Ciro Sanches Zibordi, um dos maiores teólogos da nossa igreja, amigo meu, escritor de vários livros. Ele é uma figura, né? Hoje eu comentei com ele sobre isso, ele me mandou um áudio de quase 5 minutos e caminhou exatamente. Aí eu cheguei lá em casa e busquei o meu livrinho que eu carrego de cabeceira, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Ele, de Meyer Pearman. Esse livro deve custar 32, 36, 38 reais. Isso aqui a gente bebe muita coisa boa. E ele trabalha exatamente em 2 passagens, sempre cremos que faz referência a Satanás. Isaías 14 e Ezequiel 28. Para Satanás não tem mais jeito, já tem uma sentença, será lançado no lago de fogo e enxofre. Mas enquanto isso ele está trabalhando por aí. Mas o Espírito Santo também está cuidando da igreja, cuidando da sua vida, cuidando da minha vida. Irmãos, o diabo não preocupa com quem está lá na balada nesse momento não tomando da número 1 a 51 não. O diabo está preocupado com você, que está querendo ser crente, querendo ser mais fiel. Mas não fica com medo não, porque maior é o que está conosco do que está lá fora. Se alguma coisinha acontecer, aborrecer, algum aborrecimento, perdoa, toca isso, porque o diabo é que divide, o Espírito Santo une. Tem bastante gente aí, Alexandre? Como? Ô Caio, o pessoal de Rondônia está fervendo lá, assistindo. Cacoal. Olha aí, mais de 250, 260 e tantas pessoas. Vamos terminar em Ezequiel 37, que aí a gente termina. O que vocês acharam desse negócio do livro de Ezequiel? É um livro... O quê? Está pedindo para repetir o nome do livro, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Meyer Pearman. Escreve M-Y-E-R, como se fosse Meyer Pearman, Meyer Pearman, da editora Vida. Pode procurar aí na internet que você acha. Vamos para o livro de Ezequiel 37 e a gente termina em 5 minutos. Glória a Deus. Oh, que bom que ele está na casa. Ezequiel 37, eu vou fazer o resumo. No livro de Ezequiel 37, o que é Ezequiel? Coloca na tela, Eloí, por favor. Estava pregando esse final de semana, só faltei falar, ô Eloí, põe para mim. Lá nos Estados Unidos. Vou carregar o seu, Eloí. O que está escrito ali, irmãos? E veio sobre mim a mão do Senhor e me levou em espírito e pôs no meio de um vale que estava cheio de quê? Ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram o que? Muito numerosos sobre a face do vale e estavam o que? Sequíssimos. Lembra, Daniel? A palavra sequíssimos aqui do original é esbranquiçados. Quando você deixa olha para cá. Quem já viu um osso no meio do pasto que o boi morreu ou jogou lá depois de... Quando você joga fica vermelhinho, não fica lá? Depois de muito tempo ele não fica branquinho, depois de muito tempo do sol, não fica branquinho. A palavra ali, sequíssimos, é esbranquiçados. Hein? Perdeu todo o cálcio. Ezequiel está vendo um vale que, irmão, cheinho de ossos. Irmão, crânio, dedo, antebraço, tíbia, pedaço de pé, pedaço de mão, costela, coluna vertebral, aqui as negocinhas, as vértebras da coluna. Mas era um vale, irmãos, mas era um vale lotado de ossos, como se fosse, vamos imaginar esse vale aqui do Ipanema, aqui, que o Ipanema está dentro de uma bacia assim, ó, cheio de ossos. Aí o Senhor faz uma perguntinha básica para Ezequiel. Ezequiel, filho do homem, na sua opinião esses ossos podem voltar a viver? E ele falou com ele: Senhor, o Senhor que sabe. O Senhor é que sabe.
Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aqui eu quero chamar você sobre duas coisas. Primeiro, a capacidade do profeta em crer no poder da palavra. Não, aqui ó. O poder da palavra. Prega a palavra, anda com a palavra, lê a palavra, come a palavra, dorme com a palavra, levanta com a palavra, caminha com a palavra. Se é aqui, primeira coisa, capacidade que ele teve de crer na palavra. Segundo, a disponibilidade para pregar. Olha o que está escrito: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Versículo 5: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Vou lhe fazer uma pergunta. Olha para cá. Quem era esse vale de ossos secos? Quem? Nós? Não, naquele contexto lá. Quem era aquele vale de ossos secos? A nação de Israel. Presta atenção que ali não era só o reino do sul, não. Ali estava incluído o reino do norte. Os dois reinos. Eram as 12 tribos. Aquele vale de ossos secos era o retrato da nação de Israel. Eu anotei aqui hoje, lá no aeroporto, enquanto eu estava esperando o avião, porque anotei aqui. Não vai dar tempo para me ler tudo, mas Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo de número 16. O profeta diz assim: caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Israel havia tido coroa na cabeça. Eu quero pregar sobre esse capítulo 5 uma hora dessa aqui, do livro de Lamentações, com a ajuda do Espírito Santo. Preste atenção. Israel tinha um lugar no trono, Israel tinha uma coroa na cabeça, mas quando eles pecaram, caiu a coroa da cabeça. Oh, irmãos, como é triste quando alguém já teve e perde. Conserve aquilo que Deus te deu, pelo amor de Deus. Eu falo com temor e tremor aqui, irmãos. Quantas vezes eu viajo e às vezes estou sentado num púlpito, alguém comenta comigo assim: pastor, aquele moço que você está vendo ali, aquele homem ali, aquilo ali pregava, aquilo ali fazia isso, aquilo ali, e hoje, irmão, perdeu. Guarde aquilo que Deus te deu, não brinque com o pecado. Vou repetir: não brinque com o pecado. Israel aqui agora é um vale de ossos secos. Volte em Ezequiel capítulo de número 37. Aí o versículo de número 7. Agora começa a vibrar comigo. Não fica assim michurucozinho aí, assim, tristinho não. Olha o que está escrito sobre Ezequiel 37:7. Aleluia. Já que o Senhor mandou eu profetizar, o que eu fiz? Então profetizei como se deu ordem. E quando eu comecei a profetizar, eu comecei a escutar um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Não, irmão, vibra comigo aí, pelo amor de Deus. Um crânio sai de lá, junta numa coluna, aquelas pedacinhos da coluna, como é que chama? As vértebras da coluna vem juntando um atrás do outro, do grande, e vem das 5, das 6, das 7, vai juntando, e de repente essa pontinha desse dedo junta nesse aqui, esse aqui junta na mão, vai juntando a mão, vai juntando no braço, no antebraço, vai colando no pescoço. Agora, se eu fosse você, adorava a Deus. Sabe por que está acontecendo? Porque tem um profeta profetizando. Então, enquanto tiver profeta profetizando, vale de ossos secos vão voltar a ter vida. Quem sabe o seu lar virou um vale de ossos secos, e eu profetizo que esta noite ele vai virar um exército para a glória de Deus.
Quem sabe a sua vida está como um vale de ossos secos, não tem vida. A profecia sobre a sua vida esta noite é: ossos secos, ouçam a palavra de Deus. Eu profetizo aqui de olhos abertos que você vai começar a ver lá na sua casa um reboliço. Deus vai começar a mostrar lá na sua família um reboliço. Não assusta não, porque na hora do reboliço, primeiro faz barulho. Na hora do reboliço é assustador, mas não se preocupe, porque vai começar a juntar uma coisa na outra. Vai começar, é Deus que vai movimentar. Vai juntar, vai juntar. Você está dizendo assim: eu não estou entendendo esse barulhão. Ossos estão se movimentando. Eu não estou entendendo, esse menino me telefonou e não telefonava. Ossos se ajuntando. Esse marido pedindo perdão, ossos ajuntando. Essa mulher pedindo perdão, ossos ajuntando. Esse filho arrependendo, ossos ajuntando. Esse casal brigado, consertando, ossos ajuntando. Esse crente frio dando um salto e adorando a Deus, ossos ajuntando pelo poder da palavra de Deus. Diga comigo: está tendo um movimento. Diga assim: está tendo um reboliço. Agora preste atenção, irmãos. Olha aqui para mim. Deixa eu passar uns 5 minutos, 10, sei lá. Segura aí. Quem veio de mais longe para pregar hoje aqui fui eu. Preste atenção que Ezequiel não está colocando a mão em um osso. Ezequiel está só profetizando. Quem está movimentando é Deus. Tu está querendo consertar, né? Tu está querendo botar as coisas no lugar você mesmo. Simplesmente profetize, porque quem põe no lugar é Deus. Meu Jesus dos crentes, que presença é essa? Nação que estava chorando, Marquinhos, chora Israel, chorou, mas vai chegar a hora de voltar. Babilônia não é seu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Escute, capítulo 37, versículo de número 8. O número 7 diz que os ossos começaram a juntar. Mas aí olha o 8. E olhei que começaram a vir nervos sobre os ossos. E depois do nervo começou a crescer carne. E depois começou a nascer pele em cima da carne. Só que tinha um detalhe: não tinha vida. E ele me disse: agora profetiza o Espírito. Profetiza, ó filho do homem, dizes: Espírito, assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Meu Deus, estou todo arrepiado aqui. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. E o versículo de número 11 diz: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos olhos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Salmo 137. Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio delas penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levavam cativo nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que nos alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-te a minha destra da sua destreza, isto é, esqueça a minha mão direita da sua força, do seu movimento.
e apegue-se-me a língua ao céu da boca, se eu esquecer de ti, ó Jerusalém. Ezequiel 37:11 de novo. Aleluia, Deus está aqui. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, que dizem: os nossos olhos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Versículo de número 12. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Agora Isaías, capítulo de número... oh meu Deus do céu, eu acho que eu estou mais empolgado que vocês todos. Isaías 66, versículo de número 8. Isaías 66:8. Quem jamais viu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma nação em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Tem nada a ver, pastor? Tem sim. 14 de maio de 1948, tendo como secretário da ONU um brasileiro chamado pastor Alcimar Oswaldo Aranha, um homem chamado David Ben Gurion, fundador da nação de Israel. Em 1948 Israel voltou a ser nação. O vale de ossos secos. Não, irmão, só não vibra quem não ama a palavra de Deus e quem não conhece. O vale de ossos secos voltou a ter vida. Quinta maior nação mais poderosa da terra. Deserto produzindo tâmaras, fruta no deserto. Eu cheguei de Israel esses dias. Sabe o que é isso? A profecia de Ezequiel 37. O vale de ossos secos vai ter vida outra vez. Não desespere, porque a promessa de Deus cumpre. Não desespera, porque a promessa de Deus cumpre, porque fiel é o que prometeu. O vale pode estar como o vale de ossos, mas se Deus falou, no momento dele vai voltar a cumprir. Quem pode levantar a mão e adorar a Deus? Ai, que vontade de chorar. Agora volta no capítulo 37, que se eu não acabar isso aqui hoje, não vai ter como. Não vou voltar nesse assunto tão cedo. Ezequiel capítulo de número 37. Eu fico feliz que um grande número aqui pega, irmãos. Tem gente que às vezes não consegue pegar, mas tem gente que pega, eu fico feliz. Ezequiel capítulo de número 37. Aleluia. Versículo de número 14. Diz assim: e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse e o fiz, diz o Senhor. Agora olha o versículo de número 15. Coloca aí, Eloy. Olha para cá. Versículo 15 diz assim: e veio a minha palavra do Senhor dizendo, ainda no vale. Olha aqui para minha mão. Versículo 16: tu, pois, filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele Judá, e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Escreve Israel num lado e Judá no outro. Toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por causa de Israel, seus companheiros. Escreve Judá, olha para cá, todos os crentes, por favor. Escreve Judá num lado e Efraim do outro. Reino do norte e reino do sul. Escreve aqui Israel, escreve aqui Judá. Pega esses dois pedaços de madeira, prega um no outro. Para quê? Versículo 17: ajunta um ao outro, para que se unam
e se tornem um só na tua mão. Quando Salomão morreu, o filho dele, Reoboão, assumiu o reino. 10 tribos ficou para o norte, 2 tribos ficou para o sul. Mais de 400 anos depois, Deus está pegando as 2 tribos e juntando novamente. Os irmãos divididos agora fazem parte de um povo outra vez. Sabe qual é a minha palavra para você hoje? Não há nada que Deus não possa fazer. Agora, você me pergunta, pastor, qual foi o motivo do cativeiro? Juntar as 2 nações era um propósito. Mas agora olha o versículo de número 23. E nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações. E os livrarei de todos os lugares de sua residência em que pecaram, e purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Sabe o que aconteceu com eles? Foram libertos da idolatria. Nunca mais você vê Israel e Judá adorando imagens de escultura. Se nesses 3 estudos bíblicos que eu dei sobre o livro de Ezequiel, eu pude ser bênção na sua vida e acrescentou o seu conhecimento pelo menos uma vírgula, eu transfiro a honra a quem de direito? A Jesus de Nazaré. Fica de pé. Tem uma pessoa de Maranguape, no Ceará, reconciliando-se com Deus esta noite. Rosana, reconciliando. Deus te abençoe, irmã Rosana. Aleluia. Isso, muitos pedidos de oração. Eu vou pedir um dos pastores. O pastor Alexandre vem cá para orar e já vai terminar. Olha para cá. Marquinhos, eu queria cantar pelo menos o coro Poderoso Deus, com a igreja com as 2 mãos erguidas para o céu. O Alexandre vai tirar uma foto aqui, pastor Alexandre, ó. A gente com as mãos para os céus, cantando. Ao que está sentado. Cante comigo. No trono. E ao Cordeiro. Seja
queremos te adorar. Nós apresentamos agora centenas de pessoas que estão nos acompanhando. Onde você estiver, coloque a mão no teu coração, dentro da sua casa, dentro do seu carro, dentro do seu escritório. Irmão Luiz, na ambulância aí em São Paulo, Deus te tome aí, Luiz, onde você estiver, receba. Aqui dentro do templo, coloque uma mão no teu coração. O Espírito de Deus aqui. Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus cura a enfermidade agora. Oh, abre o céu. Abra o céu, abra essa porta. Vale de ossos secos, volte a viver em nome de Jesus. Estas vidas que estão voltando aos teus pés, toma nas tuas mãos, Pai. Levanta famílias que estão se separando, que reconcilie-se esta noite em nome de Jesus. Eu oro e os abençoo para a glória do Senhor. E você pode dar um forte aplauso ao Senhor. Se é para Ele, pode ser melhor. Assente-se adorando o nome de Jesus. Que Deus abençoe você que está nos acompanhando. Sexta-feira nós temos Santa Ceia, sábado congresso, domingo escola dominical e o culto à noite. Deus te abençoe, vai em paz.